A paz do Senhor, meus amados irmãos, é com muito prazer, com muita alegria que nós anunciamos a lição de número 10. Traz como tema a origem da diversidade cultural da humanidade. O nosso texto da leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 11, versículo de 1 ao 9. Nós vamos ficar com o versículo 7, porque nós vamos fazer um estudo apologético a respeito do versículo 7. Diz assim: desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Aqui, meus amados irmãos, é Deus falando. Desçamos e confundamos. Este Deus, quando ele fala, ele está falando no plural. Então, os verbos aqui é desçamos e não desça e não confunda. Ou seja, está no plural, confundamos e desçamos. Aqui requer uma pessoa, e essa pessoa é nós. Nós desçamos, nós confundamos. Isto indica uma pluralidade de pessoas dentro da divindade. A doutrina que nós conhecemos como a doutrina da Trindade, ela é bíblica. Agora, a Trindade de deuses é que não é bíblica. Muitos confundem. Porém, quando nós estudamos a Trindade, estudamos as três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não há três deuses. Não há o primeiro Deus, não há o segundo Deus e nem o terceiro Deus. Há um só Deus. Deuteronômio 6 e 4. Isaías 43 e 10. Esse Deus que é revelado nas Escrituras é o nosso único Deus, que é demonstrado nas Escrituras, nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, se nós afirmar que Jesus é um outro Deus, um deusinho, isto é um politeísmo. Nós não podemos atribuir a Jesus uma divindade secundária. Quando Jesus e o Espírito Santo estavam com o Pai, por isso ele falou, o nosso Deus, desçamos e confundamos. Isto mostra, irmãos, que Deus é uno na sua divindade, mas triuno na sua divindade, na sua personalidade. Mostra, irmãos, que a unidade de Deus, que é única, Deus é um só, ela é composta de pessoas. Sim, a Trindade é de pessoas que está na divindade. Em Gênesis capítulo 11, versículos 5 e 7, diz que Deus desceu. E Deus disse: desçamos. Isto para ver a cidade, a Torre de Babel. Muitas pessoas vão argumentar, dizendo como é que pode Deus descer se ele é onipresente. Se ele é onipresente, não precisa descer para ver a cidade. Não é verdade? Então esse texto nos traz uma palavra que é conhecido na teologia de antropomórfico, que são atribuições que é atribuído a Deus em relação ao homem, para poder o homem entender como é que Deus se aproxima de nós. Então são linguagem antropomórfico, que mostra que Deus, para poder se aproximar de nós, se usa essas expressões que deveriam ser usadas para os homens, simplesmente. A trindade de pessoas, ela é bíblica. Você pode ver, abra a sua Bíblia em Mateus 28, 19. Ide, portanto, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é uma doutrina bíblica. As Escrituras nos ensinam que só existe um Deus e que esse Deus é um só. Essa crença, ela é monoteísta. Ela está na crença que manteve Israel até hoje. É uma crença monoteísta, que Israel, que está exatamente num patamar muito elevado em relação aos outros povos e às nações da antiguidade, que eram politeístas. Olha, irmãos, a doutrina da Trindade, ela aparece na Bíblia, porém, ela ensina que Deus é um só. Vocês podem ver isso dentro do Velho Testamento. Deuteronômio 6 e 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, a Bíblia ensina a unicidade de Deus.
e é a nossa viga mestra também do Novo Testamento. É a mesma passagem que é usada em Deuteronômio 6 e 4, ela foi citada pelo próprio Jesus em Marcos 12, 29. E no versículo 32 diz: E com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. O próprio apóstolo Paulo também disse em 1 Coríntios 8 e 6: Todavia, para nós, os cristãos, há um só Deus. Então, meus amados, o Novo Testamento não contradiz o Velho, mas torna explícito o que dantes estava implícito no Velho Testamento. A unidade de Deus não é absoluta, mas ela é composta, de modo que o Velho Testamento revela a unidade na Trindade, ao passo que o Novo Testamento revela a Trindade na unidade. A doutrina da Trindade, ela não neutraliza nem contradiz a doutrina da unidade e nem a unidade anula a Trindade. Amados irmãos, os argumentos que se utiliza contra a Trindade são vários, mas vamos aqui citar alguns. Por exemplo, eles vão dizer que a doutrina da Trindade é pagã. Vão citar vários citações de egípcios, babilônicos, hindus. Aí, quem não reconhece a Bíblia cai nessas malhas dessas seitas. Mas será que esse argumento de dizer que a doutrina da Trindade é pagã é um argumento sólido? É um argumento bíblico? Claro que não é. Irmão, o fato de os pagãos terem suas tríades, que são deuses, não significa que os cristãos do primeiro século copiaram deles. Por exemplo, o zoroastrismo pregava a vinda de um Messias, e nem por isso os hebreus copiaram de Zoroastro sua esperança messiânica. O fato de algumas pessoas dessas comunidades terem suas tríades não prova que a Trindade seja uma doutrina pagã. E por outro lado, tríades são uma coisa e a Trindade é outra. O segundo argumento contra a Trindade é dizer que a palavra Trindade não está na Bíblia, não aparece na Bíblia. Mas veja um comentário de um livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, na página 51. Fala assim: é verdade que a palavra Trindade não aparece no Novo Testamento. É uma expressão teológica que surgiu no segundo século para descrever a divindade. Mas o planeta Júpiter existiu antes de receber este nome. A doutrina da Trindade encontra-se na Bíblia antes que fosse tecnicamente chamado a Trindade. Então, a Trindade ela já existia na Bíblia, ela já existia antes que alguém o denominasse de Trindade. Então é uma analogia suficiente, irmãos, aqui para reduzir em cinzas os argumentos das seitas. O fato de a palavra Trindade não aparecer na Bíblia não significa jamais que essa doutrina não exista. E pelos simples fatos de dizer que a palavra Trindade não está na Bíblia, não quer dizer que o seu conceito, a sua definição não está na Bíblia. Por exemplo, nós temos uma palavra que nós conhecemos como teocracia. A palavra não aparece na Bíblia. Contudo, as Escrituras ensinam que houve em Israel um governo teocrático. O vocábulo, por exemplo, de outro nome aqui, onisciente, ela também não está registrada na Bíblia, mas nós encontramos na Bíblia que Deus conhece todas as coisas e Ele é onisciente por razão de conhecer tudo. Então a palavra Trindade é uma palavra de caráter teológico que foi dado à divindade no final do segundo século por Tertuliano. O fato de a nomenclatura, por exemplo, Trindade, ela vir depois do fechamento do cânon sagrado, não quer dizer que ela não exista ou que essa doutrina não seja bíblica. Assim,
a argumentação de que a doutrina da Trindade não está na Bíblia, ela é demolida pelas razões que nós apresentamos. Uma terceira razão dos que não creem na Trindade. Por exemplo, as seitas dizem não crer na Trindade por causa da razão humana. A nossa razão, ela não é suficiente para crer em uma Trindade. Por exemplo, que Deus se manifestou em 3 pessoas. Por exemplo, os testemunhos de Jeová dizem que a Trindade é um mistério e não satisfaz. Simplesmente ele não crer porque trata-se de um mistério e que a sua razão lógica humana não satisfaz. Irmãos, dizer que não ensina mistérios, mas só aquilo que a mente humana pode compreender, nisso aí, mais uma vez, as testemunhas de Jeová se contradiz, pois ela ensina, por exemplo, em Salmo 92, capítulo 90, versículo 2, que ninguém pode compreender a eternidade de Jeová. Ora, se ninguém pode entender a eternidade de Deus, mencionada no Salmo 90, verso 2, então é um mistério, está além da nossa compreensão humana. Então, a doutrina da Trindade, ela é um mistério porque não está na nossa capacidade do nosso entendimento, ela vai além. Isso está na Bíblia, em vários versículos, conforme nós podemos citar aqui, que a Bíblia ela é aceita pela nossa fé. Por exemplo, a concepção virginal de Jesus no ventre de Maria é um mistério profundo, irmão. O apóstolo Paulo mesmo disse: grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. E agora? Só ler aí, 1 Timóteo 3,16. E agora, será que as testemunhas de Jeová elas vão dizer não satisfaz? Irmãos, nosso Deus é soberano, é Senhor. Ele se revela ao homem por meio de sua palavra. Ele se revela como quer e não como eu ou as testemunhas de Jeová querem ou pensam. Essa argumentação, portanto, não justifica sua posição em relação à doutrina da Trindade. A Trindade, irmãos, ela pode até mesmo não satisfazer as testemunhas de Jeová, mas nós podemos ver na Bíblia que nosso Deus é um Deus que é misterioso. Por exemplo, se vocês lerem uma nova versão atualizada, fica bem claro, no capítulo 45 de Isaías, no versículo 15, Tu és um Deus misterioso. Então, como é que nós vamos crer nesse Deus misterioso, se a fé não é de todos? Nós temos que ter fé. Segundo Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2, mostra que nós devemos ter fé, e a fé não é de todos. As doutrinas da Bíblia são reveladas e não concebidas pela razão humana, irmão. Deus não é concebido através de um raciocínio lógico, nem por uma demonstração de matemática. Não é esse o método e nem o caminho para se chegar a Deus. O processo que Deus estabeleceu para o homem achá-lo é o caminho da fé. Hebreus 11, verso 1 a 3. Meus amados, existe muitos casos, inúmeros fatos na nossa Bíblia que nós seres humanos nós não conseguimos entender, mas nem por isso deixa de existir ou de ser verdadeiro, não é verdade? Vamos agora para nosso último argumento que se utiliza para combater a doutrina da Trindade. Por exemplo, dizem as seitas que a Trindade não está na Bíblia. Vamos lá, né? Vamos ver se ela não está na Bíblia. Irmãos, antes de tudo, é bom que se saiba que o nome Deus é uma polissemia. É um nome com mais de um significado. Na Bíblia é aplicado ao Pai sozinho, Filipenses 2:11. Da mesma forma é aplicado ao Filho, 1 João 5:20. E também é aplicado ao Espírito Santo,
Atos capítulo 5, versículo 3, versículo 4 e capítulo 5, versículo 3, versículo 4. Olha, a palavra Deus aparece na maioria das vezes com referência à própria Trindade. Deuteronômio 6 e versículo 4. E também ela é aplicada tanto ao Pai, sozinho, como ao Filho, como ao Espírito Santo. Temos aqui vários textos. A mesma Bíblia, ela ensina que existe só um Deus e que este Deus é um só. Existe também, ensina a Bíblia que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Isto não é triteísmo, mas devemos evitar a linguística. Por exemplo, Deus, 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 ao ensinar a Trindade. Devemos falar sempre em divindade e falarmos nas pessoas Pai, Filho e Espírito Santo. E que estes três personagens, eles são únicos em divindade. Mas nós temos isso na Bíblia e que aceitamos conforme o monoteísmo bíblico judaico-cristão. Não aceitamos o triteísta ou triteísmo, politeísmo das religiões pagãs. Por exemplo, os mormons, eles aceitam 3 deuses. A Bíblia não aceita nós crermos em 3 deuses. As Testemunhas de Jeová acreditam que Jesus é um outro Deus. Nós não aceitamos que Jesus é um outro Deus. Então ficamos com a Bíblia monoteísta, que ensina um único Deus. A Trindade, irmãos, é, portanto, a união de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade. Todas as 3 pessoas são iguais, eternas, têm a mesma substância, embora em suas personalidades são distintas, porém são cada uma Deus. Mateus 28, 19, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 6, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Essa é a definição correta, tá certo? Mas tem muitas pessoas definindo a palavra trindade maldosamente. Infelizmente, irmãos, as pessoas que não creem na Trindade, elas definem a Trindade de uma maneira distorcida. Elas confundem as suas vítimas. Sim, as pessoas que entram nas suas religiões, elas confundem, dizendo que Trindade consiste de 3 deuses em um só Deus. Longe da Bíblia isso, irmãos. A Trindade nunca será 3 deuses. Coloque na sua mente. Trindade não são deuses, mas a religião falsa, que não aceita a Trindade de pessoas, ela confunde as suas vítimas dizendo que são deuses. Olha, irmãos, os trinitarianos não admitem a ideia de 3 deuses, mas de 3 pessoas distintas em uma só divindade. Mostra exatamente, irmãos, que as seitas são desonestas. Existem livros por aí de religiões ensinando novos estudantes. Tem muitos livros aí ensinando as pessoas a pensarem que a Trindade significa 3 deuses. Cuidado com o ensinamento Mormon, ensinamento TJ, tudo ensina heresia a respeito da Trindade. Olha, irmãos, olha aqui. Muitas pessoas costumam, as seitas, argumentar que Jesus é uma pessoa distinta do Pai. Eles não creem na Trindade, aí começa a fazer uma confusão, aí coloca Jesus de um lado e o Pai do outro, como se a Trindade ensinasse que o Pai e o Filho fossem a mesma pessoa. Então eles querem neutralizar a Trindade, fazem de tudo. Eles dizem assim: o Deus verdadeiro é uma pessoa distinta de Jesus Cristo. Querem de qualquer forma acabar com a Trindade. Irmãos, a Trindade, repito,
São três pessoas em um único Deus. Não são três pessoas em uma só pessoa. E nem são só um Deus em três deuses. Isto dizer que três pessoas são em uma só pessoa é sabelianismo. Isso aqui nós vemos nas doutrinas unicistas, por exemplo, a Voz da Verdade, que nós praticamente aceitamos os seus hinos. Eles creem nas três pessoas em uma só pessoa. Na verdade, não creem em três pessoas. Creem em modos ou três máscaras, como se Deus tivesse uma máscara para o Pai, uma máscara para o Filho e uma máscara para o Espírito Santo. E que esse Deus é uma só pessoa, Jesus Cristo. A Bíblia não ensina isso, porque em Mateus 28:19, disse Jesus que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto mostra que o nome é único, Deus, e o Pai, e o Filho e o Espírito Santo são três pessoas. Bem provado aqui em Mateus 28:19. Olha aí, irmãos, mais um texto aí para nós que trata da bênção sacerdotal e a bênção apostólica. Por exemplo, em 2 Coríntios 13:13, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Esta é a mais bela bênção das epístolas paulinas, que poderia ser chamado também de bênção trinitariana, porque fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade, irmãos, ela está presente na bênção sacerdotal. Lá no Antigo Testamento, onde nós temos o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti, sobre o seu rosto e tenha misericórdia de ti, e o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Números capítulo 6, versículo 24 até o versículo 26. Concluímos, portanto, com Gênesis 1:26, Gênesis 3:22 e Gênesis 11:7. Por exemplo, na criação do homem, a Trindade está presente quando diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. As três pessoas da Trindade estão presentes aqui, na expressão façamos, porque é um verbo plural, requer pessoas e não pessoa, porque se fosse uma pessoa seria eu faço, como é três pessoas, façamos, porque o sujeito está oculto, seria aqui nós façamos. Então, na Bíblia nós temos o Filho que criou todas as coisas, inclusive o homem, conforme João 1, versículo 1 ao 3, Colossenses 1:16, da mesma forma, irmão, o Espírito Santo também criou o homem e também criou todas as coisas, conforme Jó 33, verso 4, Salmo 104, verso 30. Também o Pai criou todas as coisas, também criou o homem, Provérbios capítulo 8, versículo 22 até o 30. Em Gênesis 3:22, nós lemos: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, por que um de nós, visto que Deus é um? É porque está embutida nessa unidade, irmãos, a triunidade. Da mesma forma, nós encontramos em Gênesis 11:7, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Por que desçamos e confundamos? E não vou descer e vou confundir. Se a Trindade não fosse uma realidade, uma verdade bíblica, então o que fazer com essas passagens da Bíblia, irmão? Dizer que Deus estava falando com os anjos é dizer que os anjos são divinos. Fica, pois, claro e patente esta grande verdade. E se nós rejeitar, estamos rejeitando a Bíblia. Encerramos a nossa aula. Que essa aula sirva de um bom proveito teológico, espiritual